Olá, tudo bem? Meu nome é Charles, estou aqui gravando um vídeo mostrando a resolução no circuito em série de um resistor e um capacitor. E o objetivo desse exercício é encontrar a equação diferencial de primeira ordem que expressa o valor da tensão nele. E a partir daí, utilizando o método dos coeficientes a determinar, resolver essa equação diferencial que eu encontrei. Então, nós temos um circuito em série com uma fonte DC, onde aqui eu tenho uma chave, né? A condição inicial é contra aberta, tem um resistor, tensão de L, o de R, e um capacitor, tensão de T. A gente sabe que na eletrônica, os três componentes básicos são o resistor, o capacitor e o indutor. A expressão da tensão desses caras no resistor vai ser a tensão do resistor, é lei de Ohm, é resistência vezes a corrente. No capacitor, vou dar aqui, também vem uma corrente para cá, vai ser, fazer aqui em cima, expressa a corrente C, du de C, derivada em função do tempo. E o indutor, U de L, também passando K, uma corrente. E a função que expressa é U de L, é o L vezes DI sobre dt. Bom, partindo desses conceitos básicos, a gente vai analisar esse circuito através da lei de Kirchhoff, lei das malhas de Kirchhoff. Então vamos equacionar através da lei das malhas de Kirchhoff, né? Partindo daqui para lá, né? Nós temos menos o de T mais a tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Tudo isso igual a zero, né? Como a gente equacionou aqui, vamos trocar os valores aqui embaixo. Nós temos o de T mais, quem que é o de R? É a resistência vezes a corrente. Tudo isso em função do tempo. Mais o de R. Desculpa, o de C aqui, o de C, tudo em função do tempo igual a zero. Continuando, ainda tem o de T mais, quem que é o I? O I é toda essa expressão aqui do capacitor. Então vai ser R vezes C, D, U, C, dividido isso em função do tempo, mais a tensão do capacitor em função do tempo igual a zero, certo? Só que, olhando essa equação, vamos reorganizar ela, deixando do maior termo para o menor. Então, reescrevendo ela, vai ficar assim, ó. R de C, DUC, dt, mais U de C em função do tempo, e esse cara em função do tempo, okay? Que é igual a U de T, certo? Para isso realmente estar valendo como uma equação, eu preciso eliminar esse cara aqui. E como eu estou trabalhando com uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que cancelar do outro. Então, eu vou dividir todo mundo aqui por RC. Sendo assim, esse termo cancela e a minha equação fica du de C em função do tempo mais U de C em função do tempo dividido por RC, que vai ser igual a minha tensão por RC. Beleza? Então, essa é a nossa primeira equação aí, nosso exercício, tá? Então, substituindo os valores que eu tenho aqui em cima, que é a tensão na fonte DC é de 10 volts, o resistor é de 10 ohms e o capacitor é de 25 microfarad, substituindo, eu vou ter
du de C, dt, em função do tempo, mais U de C, em função do tempo, dividido por 10 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual a U de T, dividido também pelo 10 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Fazendo as contas, você multiplica aqui, depois calcula a inversa, e vai para cima, e também você calcula, faz essa multiplicação, depois você faz o inverso e a multiplicação pelos 10 volts aqui da tensão, você vai obter a seguinte equação: du de C dt em função de dt mais 4.000 U de C em função do tempo, e aqui 40.000. Achamos a nossa equação diferencial para começar a resolver. Para resolver esse cara, existem alguns métodos. Pode tentar resolver por Laplace, fator integrante, integração numérica, mas o objetivo aqui é resolver pelo método dos coeficientes a determinar. E esse método, ele parte do seguinte princípio: eu tenho a minha tensão no capacitor em função do tempo, que eu preciso separar em uma componente homogênea, também em função do tempo, mais uma componente particular em função do tempo. Quem corresponde ao que aqui nessa minha equação? A minha componente particular, ela vai ser responsável por essa parte aqui da minha equação. E toda essa outra parte, que é minha componente homogênea, ela vai ser responsável pelo termo restante, esse outro termo aqui. A minha componente particular, ela é responsável por essa parte da igualdade, que ela representa a minha fonte. E a minha fonte, como é DC, esse valor aqui, ele é uma constante, né? Então, a minha tensão na componente particular, ela é uma constante. E qual que é a derivada de uma constante? Exatamente, zero. Então, se eu substituir esses valores aqui na minha equação aqui em cima, eu vou ver que esse termo aqui, que é uma derivada, ele é zero mais 4.000 vezes a minha tensão, né, que eu quero achar, igual aos 40.000. Usando álgebra simples aqui, eu mantenho o K1, passo o menos 4, o 4.000 para cá dividido, então vai ficar 40.000 dividido 40 dividido por 4, simplificando, né? Isso daqui costuma dar 10. Então, já achamos o valor de K1. A componente homogênea, ela não olha para o que está à direita da igualdade. Eu vou desprezar o que está à direita da igualdade. Então, vou reescrever aqui a minha equação. du C em função do tempo mais 4.000 C igual a 40.000. Enquanto a minha componente particular só olha para esse lado, a minha componente homogênea, ela despreza. E quando eu falo desprezar, é considerar esse cara aqui igual a zero, né? Então, como que vamos seguindo aqui, ó, fica assim, ó, du dc, função do tempo,
mais 4.000 U de C igual a zero. Né? Nesse ponto, veja que eu tenho uma derivada e uma expressão, né? uma outra função. Como que eu calculo uma derivada e depois vou multiplicar ela mesma, né? Vezes 4.000 e esse valor tem que dar zero. Para isso ser verdade, para ser uma igualdade, para isso ser igual a zero, eu tenho que achar funções que elas sejam iguais, sejam equivalentes. Né? Do ramo das funções que tem esse poder, a única que consegue fazer isso é a exponencial, porque a derivada de uma exponencial é ela mesma. Né? Então, a minha componente homogênea, em função do tempo, ela vai ser um K2 exponencial em K3 em função do tempo. Qual que é a derivada da minha função homogênea? É simplesmente fazer a regra da cadeia. Então o K3 vem para frente, vezes o K2 exponencial no K3 em função. Beleza? Então vamos substituir toda essa expressão que a gente acabou de montar nessa equação aqui. Então ficaria assim: a minha derivada, ela é K3 vezes K2 exponencial K3 em função do tempo mais 4.000 multiplico K2 exponencial igual a K3 em função do tempo, tudo isso igual a zero. Usando o mesmo conceito de álgebra simples, tá? Então eu vou ter aqui K3 vezes K2 elevado a K3 em função do tempo igual, passa para o lado de lá, a igualdade, menos 4.000 vezes K2 exponencial K3 em função do tempo. Esse termo aqui não é igual a esse, sendo assim, posso cortar. O que sobrou, K3, ele é igual a menos 4.000. Na reta final da nossa equação, está faltando só achar quem é K2. Para achar K2, eu tenho que fazer valer, eu posso usar, né, um argumento que no tempo igual a zero, a minha tensão ela é zero. Né? Então, partindo daqui, ó, a minha tensão, em função do tempo, vai ser meu componente particular em função do tempo, mais minha tensão homogênea igual a zero. Quem que é a particular? A gente calculou para trás, ela é o valor de K1, mais, e quem que é homogênea, nós acabamos de calcular aqui, que é o K2 vezes exponencial de K3 em função do tempo, tudo isso igual a zero. Né? Se eu fizer que a minha tensão capacitor no momento zero, ela é K1 mais K2, que eu preciso achar, a exponencial de menos 4.000 vezes zero, zero, isso é igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero, ele é igual a zero. Né? E uma exponencial de zero, ela vale 1. Então, esse termo inteiro aqui, ele vale 1. Então, minha tensão no momento zero, o K1 a gente calculou, vale 10, mais a minha K2 igual a zero. Sendo assim, K2 é igual a menos 10. Pronto, achamos as nossas três variáveis. Depois de achar as três variáveis, eu consigo montar a minha equação. Vai ser U de C em função do tempo igual ao meu K1, 2 elevado para a gente entender
está acontecendo no circuito, a melhor maneira é desenvolver um gráfico, né? Um gráfico. Então, para isso, vamos construir uma tabela. Tá? Então, a minha tabela vai ter a constante função do tempo, vai ter a minha componente particular, que é em função do tempo, vai ter a minha componente homogênea em função do tempo. Depois, para eu poder achar a medição do capacitor, ela vai ser a somatória da componente particular em função do tempo mais a somatória da componente homogênea em função do tempo. Para eu não posso colocar qualquer valor aqui em função do tempo. Esse circuito, como ele é um circuito de série RC, a minha função do tempo, ela é a resistência vezes o capacitor. Aqui, o tal não é trabalho nesse caso, ele é a minha constante de tempo. Então, como a minha resistência vale 10 e meu capacitor ele é de 25 microfarad, que é a mesma coisa que 10 vezes 6, isso daqui vai dar 0,000025. Se você calcular inverso esse cara, vai dar 1 sobre 4.000. Ou um ou outro. Essa daqui é a minha função do tempo, minha constante do tempo. Então, eu vou analisar no tempo 0, no tempo 1 sobre 4.000. A minha componente particular, como lá atrás eu avisei, ela está atrelada à parte da minha tensão. Como eu tenho uma tensão DC, ela não é alternada e ela é de 10 volts, então em toda a constante de tempo que eu tenho aqui, ela vai ser 10 volts. Como que eu vou calcular a minha componente homogênea? Ela vai partir desse conceito aqui que nós vimos aqui em cima. Então eu vou ter um K2 exponencial K3 em função do tempo. Então, você substituindo os valores de tempo aqui nessa equação, você vai obter aqui. Então vamos lá. O K2 ele vale 10 exponencial de K3, que é menos 4.000, ele é vezes função do tempo zero. Se ele é no tempo zero, multiplica zero, fica tudo zero essa expressão aqui. Então vai ficar só o valor de K2. K2 a gente sabe que ele é menos 10. Você substituindo 1 sobre 4.000 aqui, você vai ter que, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de escrever. Vai ficar K2 é 10, exponencial de menos 4.000. Então eu vou ter 1 sobre 4.000. Eu posso, como é multiplicando, eu posso relacionar esse 4.000 com esse, então vai ficar só menos 1. Então, 10 vezes a exponencial de menos 1, esse valor aqui vai ser menos 3,78. Seguindo o mesmo conceito, só trocando aqui para as outras funções, você vai obter os seguintes valores. Menos 1, 3, 5, 3, menos 0, 4, 9, 7, menos 0, 8, 3, e por último, menos 0, 0, 67. Você somando esses termos, a gente vai obter a minha tensão no capacitor aqui. Então, 10 mais menos 10 costuma dar 0. 10 mais menos 3,68 vai dar 6,322. Fazendo assim sucessivamente, você vai obter os seguintes valores de 8,647, 9,503, 9,17,
Então, vamos colocar esses valores agora no nosso gráfico. Onde você tem um gráfico aqui em função do tempo e aqui é a sua tensão. Vamos colocar aqui em volts. Então, a nossa constante de tempo, ela é, aqui é o instante zero, aqui é o instante 1 dividido sobre 4.000, 2 dividido sobre 4.000, 3 dividido sobre 4.000, 4 dividido sobre 4.000 e 5 dividido sobre 4.000, né? Então, vamos observar. A minha tensão, a minha componente particular, como nós vimos lá na tabela, ela é um valor constante, porque ele está atrelado à minha fonte. A minha fonte ela é DC. Então, esse valor constante, ele é um valor de 10, que vai ser ele em qualquer instante de tempo. Então, aqui, ó, vamos dividir certinho aqui, não tem problema. Aqui é 2, 4, 6 e 10. Aqui também é 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui negativo. Então, em 10 volts, a minha componente particular, ela é constante, ela não muda. Tá? Então, para fazer os pontos da componente homogênea, vou colocar aqui, ó, na minha função de tempo, em 0, ela valia menos 10. Quando ela passou para 1 sobre 4.000, ela estava valendo menos 3,68. 3,68 vai estar mais ou menos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos ver se foi. Em 2 dividido por 4.000 é menos 1,353. Negativo. Então, vai estar aqui, vamos aqui. Em função 3 sobre 4.000, vai estar quase em zero. Aqui. 4 sobre 4.000, quase aqui, ó. E 5 sobre 4.000, ela é praticamente zero. Praticamente zero. Ligando os pontos. Aqui nós temos a curva característica da minha componente, da minha tensão na componente homogênea em função do tempo. Tá? Agora vamos fazer o mesmo conceito, com os mesmos pontos, para a somatória da componente particular com a componente homogênea. Então, a gente tem o valor de, no tempo, 1 sobre 4.000, ela é, perdão, no valor, no tempo, no instante zero, ela é zero. No instante, para eu calcular a minha tensão no capacitor, que é a somatória da componente particular mais a componente homogênea, então vamos lá, de acordo com o gráfico, no instante zero, a minha tensão no capacitor, ela é zero. No instante 1 sobre 4.000, ela é 6,32. Então vamos aqui em 6,32, mais ou menos aqui. No instante 1 sobre 4.000, nós encontramos esse ponto aqui. No instante 2 sobre 4.000, ela já vale 8,6. Esse ponto aqui. No instante 3 sobre 4.000, já vale 9,5. Está chegando bem perto. No instante 4 sobre 4.000, vale 9,8. Que é praticamente
E no último instante, ela vale 9,9. É praticamente, agora, quase em cima. Então, traçando, ligando os pontos, eu obtenho a minha tensão no capacitor em função do tempo. E essa daqui, em cima, ela é a minha tensão componente particular em função do tempo. Então, percebam que a minha tensão no capacitor, ela tem uma parte dessa curva, desse gráfico aqui, ele tem a ver com a componente particular e tem a ver com a componente homogênea. A parte que ele tem a ver com a componente homogênea é justamente a parte da curva, né? A parte da curva, que a gente costuma de chamar, está em fase ou momento transitório. E depois de 5 constantes de tempo, você percebe que ela está praticamente aqui em cima de 10. E 10 é minha componente particular. Daqui para lá, depois das minhas 5 constantes de tempo, a gente costuma chamar que o capacitor ele entrou em fase ou momento de regime. Trocando em miúdos, a componente particular ela é responsável pela fase do regime do capacitor e a componente homogênea ela é responsável pela fase transitória do capacitor. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado.